Meus queridos irmãos, nós novamente nos reunimos aqui de maneira virtual para meditarmos na Palavra de Deus, como a gente tem feito toda semana. Nós lamentamos que não possamos ainda nos reunir de maneira presencial. Tenho suplicado a Deus todo dia que Ele nos envie uma vacina ou um remédio para que a gente possa se ver livre desse mal, para que a nossa vida volte ao normal, para que nós possamos estar novamente reunidos, como a gente gosta de fazer. Já no momento em que falo com você, já se passam mais de 100 dias de quarentena, em que o mundo todo foi virado de cabeça para baixo, em que nós vivemos tempos difíceis. E eu espero que essa mensagem chegue a você, encontre você, enquanto está se cuidando. O texto para a nossa semana é da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, os versos 15 a 25. Eu gostaria de ler para você. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isto, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isso é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Em 1970, a dupla Simon e Garfunkel estourou o seu sucesso chamado The Boxer. Eu tinha naquela época 2 anos de idade, claro que eu não me lembro dessa época, mas eu fui conhecer as músicas deles mais tarde, quando em 1981 eles fizeram um concerto no Central Park para mais de 500 mil pessoas. Então lá estavam músicas que marcaram a minha juventude, como The Sound of Silence e essa The Boxer. E a imagem que a música do Simon e do Garfunkel passava era de um boxeador, um lutador pobre, marginalizado, que ganhava sua vida em lutas. E assim era a sua vida, sempre lutando, sempre se levantando, cheio de marcas e cicatrizes. E com isso ele compara a sua própria vida. Tinha sido difícil, tinha sido de lutas, e ele percebia que ele teria que viver o resto da sua vida lutando. Isso pode ser também a vida de várias pessoas. A vida pode ser extremamente pesada, dura, difícil e injusta para muitas pessoas. Mas o texto de hoje não nos fala de luta de vida, não nos fala de dificuldades que nós enfrentamos. Ele fala explicitamente sobre a luta que o cristão tem dentro de si, que ele tem no coração. Porque, naturalmente, quando a gente nasce e não conhece a Deus, a Bíblia nos diz mais, a gente nasce inimigo de Deus, a gente nasce longe da vontade de Deus. A gente olha para os 10 mandamentos, a gente olha para os discursos de Jesus e diz, olha, até que eu não estou tão mal na fotografia, até que eu não sou tão mal assim. Afinal de contas, eu não matei ninguém, não roubei ninguém, ou alguma coisa assim. A gente se sente bom, ruim na verdade, a gente considera os outros. Eles que são ruins, não a gente. Mas aí chega o dia em que a gente
conhece Jesus, em que Ele nos chama para a sua palavra, em que Ele entra na nossa vida e transforma o nosso coração. E aí o Espírito Santo vem fazer morada em nós. E quando o Espírito Santo vem fazer morada em nós, nós começamos a perceber o tamanho, a plenitude da santidade de Deus. E aí, como que a gente desperta do sonho. A gente começa a se olhar no espelho dos 10 mandamentos e das leis de Jesus e a gente começa a perceber que não é nada bom. Se antes a gente olhava para os mandamentos e dizia, não, esse aqui eu cumpro, esse aqui também eu consigo cumprir, agora a gente desespera, olha para eles e diz, Senhor, eu não consigo cumprir nada disso. E no meu coração, na minha mente, diz o apóstolo, eu tenho vontade de fazer a vontade de Deus, toda ela, porque o cristão quer agradar o seu Pai, porque o cristão ele quer levar uma vida pura, uma vida sem pecado, e aí ele descobre que ele não consegue, que a sua velha natureza ainda está ali arrastando ele para o pecado. Ele percebe, como diz o apóstolo, que o pecado que vive nele o arrasta e o condena. De tal maneira que o cristão quer fazer o que é certo, ele quer fazer o que é bom, mas ele não consegue. Ele tropeça, ele percebe que falhou com o irmão, que falhou com o próximo, que falhou com a criação de Deus, que falhou nos seus pensamentos. Ele percebe que se omitiu muitas vezes. E assim, alguém pode se sentir frustrado. O cristão pode se sentir derrotado, porque absolutamente ele não tem vitória sobre o pecado. E porque nós não conseguimos ser bons por nós mesmos. Isso o apóstolo Paulo experimentou também. E ele diz para os romanos e para nós também, que isso é a nossa luta interna e que essa luta vai continuar. O desespero por não obedecer aos mandamentos de Deus, por não obedecer à lei, ele leva o cristão aos pés da cruz de Cristo. Ali ele percebe que o preço do seu pecado foi pago. Ele percebe que a morte já não vai ter poder sobre ele, que não há o castigo da morte eterna, porque afinal de contas, ali na cruz está pregado o Filho de Deus que morreu no seu lugar. E aí então, o perdão invade o coração do crente. A liberdade vem para ele, porque ele sabe, sim, o pecado está em mim. É a minha natureza. Eu luto contra ele, não consigo. Eu caio, sou condenado, mas depois sou livre. Porque Jesus assumiu a minha culpa, porque ele me libertou. E ele vai sempre fazer essa viagem, o cristão, do desespero para o alívio do amor da cruz. E a ressurreição de Cristo inaugura também o tempo em que nós podemos ter esperança de que essa situação não será para sempre. Que quando o Senhor Jesus voltar e inaugurar o novo céu e a nova terra, então ali não haverá mais pecado. Nós seremos transformados se não estivermos mais vivos por esse tempo. O Senhor há de nos ressuscitar com um novo corpo e o pecado desaparecerá. E então viveremos apenas na santidade de Deus, no poder de Deus. Mas enquanto isso não chega, nós estamos aqui, lutando com o nosso pecado, que reina na nossa natureza, e com a santidade que o Espírito Santo coloca em nosso coração. Essa é a luta do cristão. Essa é a luta do crente, da pessoa que conhece ao Senhor Jesus. A lei que antes condenava, agora não condena mais. Então eu tenho liberdade. E aí então o pecado está vencido. Ele não tem mais poder sobre mim. Ele não tem mais poder sobre o cristão. Isso é maravilhoso.
Isso quer dizer que os meus pecados do passado, do presente e do futuro estão todos perdoados. Isso significa que Cristo é maior do que qualquer castigo que possa vir sobre mim. Isso significa que a ira de Deus sobre o pecado caiu ali no seu Filho e então ele me libertou. Agora, isso, de fato, não é desculpa para o cristão se conformar com o seu pecado. De dizer, sim, eu sou um miserável pecador, então não tenho jeito mesmo. E ele vive aquela síndrome de Gabriela, né? Tinha aquela música, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Não, o cristão, ele não se conforma. O verdadeiro cristão odeia tanto o pecado quanto o Senhor odeia também. O cristão sente no seu coração o lamento pelo pecado. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz, como eu sou infeliz. Na versão de Almeida diz, desesperado homem que sou. E ele implora, quem vai me livrar desse corpo de morte? Quem vai me livrar da minha natureza pecaminosa? E imediatamente ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Sim, Jesus, o nosso Senhor, que aceitou o sofrimento no nosso lugar, que venceu o poder da morte, que vence a lei para que ela não nos condene mais. Meu querido irmão, se você é um cristão verdadeiro, então eu sei que nesse momento você está lutando contra o teu pecado. Eu também estou. Todos nós estamos. De certa maneira, a imagem do povo de Deus atravessando o deserto em direção à terra prometida é também a nossa imagem. Nós estamos peregrinando por um mundo que não é o nosso. Nós estamos indo em direção a uma nova pátria. Enquanto nós estamos em direção, nós lutamos, nós nos esforçamos. E aquela imagem da música do Simon e do Garfunkel, de um boxeador que continua lutando até o fim, é também uma imagem para nós. Há um agravante em tudo isso. Quanto mais você amadurecer na fé, quanto mais você conhecer ao Senhor, não significa que você vai se ver livre dos seus pecados. Pior, significa que você começará a vê-los com maior intensidade. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai perceber que é diferente dele, que é pecador, que está distante. Não precisamos desesperar. Nós podemos erguer os olhos e sorrir. Sim, Deus nos aceita por causa de Jesus. Essa liberdade nós podemos usufruir. Nós podemos fazer o caminho do desespero para o alívio da cruz. Nós podemos e devemos viver nessa liberdade de filhos de Deus. E se Deus, durante esse caminho, nos concede vitória sobre o pecado, então é graça bendita, graça que vem dele. Que Deus nos abençoe, que nós possamos sempre ter vitória sobre o pecado, mas quando ele nos vencer, que nós o levemos aos pés da cruz. Deus está pronto a nos perdoar por causa de Jesus. Amém.